Sacrifícios. Questão 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Principalmente porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis, é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Então, a questão de desenvolver o senso moral, o senso de respeito pelo outro, isso leva um tempo. E nós temos que ter cuidado porque determinados produtos químicos interferem no nosso quimismo mental, também atingindo nosso quimismo psíquico, trazendo para nós alguns problemas que pode fazer as pessoas retroagir à barbárie, principalmente determinadas drogas, como nós temos visto acontecer nos noticiários. Então, uma coisa é o espírito dentro de um processo de evolução normal, a outra coisa é um espírito sob o efeito de determinadas drogas perigosas e nocivas. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. A questão dos sacrifícios, nós vamos ver relatos lá na Gênesis, quando Caim e Abel vão levar sacrifícios aos deuses. Abel leva mel e frutas. Caim leva as ovelhas para sacrificar ao Senhor. E, a partir então desse momento, Caim começa a ficar com muito ciúme de Abel. E a gente vai observar nesse detalhe o que? Abel já estava um patamar mais evoluído. Estava um patamar acima de Caim. Caim se sente ciumado com aquela situação, mata Abel. Mas a consciência lhe cobra. E ele, por onde andasse, sentiu ecoar na sua consciência: Caim, Caim, o que fizeste de teu irmão? E a partir dali ele foge para a terra de Nod, casa e edifica uma cidade. Bom, então já existia Nod e uma família. Portanto, Caim chega lá e casa e cria essa cidade. Bom, a partir desse momento nós vamos ver o quê? Emmanuel nos explica que mostrou para nós essa passagem quem são aqueles que estão na terra. Abel, que era o bom, foi sacrificado. Não tinha espaço para os bons na terra. Caim foge para a terra de Nod, encontra pessoas similares a ele e edifica uma cidade. E quem fica? Sete. Certo? E uma vez eu vi uma explicação de um orador espírita que o Sete, portanto a gente fala assim, a criança pintou o Sete, porque o Sete era o debochado, era o irreverente, na linguagem atual, o hipócrita. Então, Abel era o bom, Caim, aquele que era o mal, e o Sete, o irreverente. Por isso nós vamos ver que, se o bom morreu, quem que vai edificar as culturas na terra? O mal e o debochado. Bom, esse é um princípio. Naquele momento, por muito tempo, continuava-se os sacrifícios aos deuses. Animais, dependendo da cultura seres humanos, dependendo da cultura crianças, dependendo da cultura mulheres, dependendo da cultura qualquer um que fosse colocado como virgem, e tinha cultura que já criava um. Esse será sacrificado aos deuses. Ele ia até os 18 anos para ser sacrificado aos deuses. Imagine a crueldade. Mas aquela pessoa se sentia orgulhosa, porque ele ia ser oferecido aos deuses. E muitas das vezes não sabia como era, porque só quem sacrificava eram os sacerdotes. E às vezes a população participava. Cada cultura tinha seu padrão. E com o passar do tempo, então foi criando regras dentro das sociedades para que não houvesse sacrifícios humanos, ficando apenas dos animais, e hoje luta-se para tirar até mesmo o sacrifício dos animais. Mas estamos na Terra, ainda com resquícios das nossas mentalidades arcaicas e pouquíssima disposição para as nossas predisposições angelicais. É um trabalho que vai se levar mais alguns séculos para se melhorar plenamente. A gente às vezes vê falar, a Terra agora vai entrar para a regeneração. Aí a gente pensa assim, estalou o dedo, regeneração chegou, todo mundo bonzinho. Aí você vai chegar no Vale de Quitinhonha, tem povos que ficam isolados
não estudam, não têm conhecimento quase nenhum, comem, bebem, produzem algumas coisas para fazerem as trocas e se reproduzem. Aí você vai encontrar na África e na Amazônia tribos semi-selvagens. Você vai encontrar na Ásia tribos nômades. E assim você vai vendo em cada lugar um grande trabalho ainda para ser feito no sentimento humano. Mas pelo menos na maioria deles, quase 100%, já não tem mais sacrifícios humanos. Mas ainda tem muito trabalho para fazer. A regeneração da Terra vai levar mais alguns séculos até que estejamos realmente dispostos a ir pregar o Evangelho onde for necessário. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. A vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a este alguém. Assim tinha que ser, com relação a Deus, entre homens ignorantes. Eram pessoas que achavam que Deus ia ficar feliz com aquele sacrifício que oferecia a ele. Na realidade, eles estavam oferecendo sacrifícios a espíritos, conforme nós já vimos antes, que os homens adoravam os espíritos como se fossem Deus. A espíritos bem parecido com aqueles que estavam encarnados na Terra. Gostavam de comer carne, gostavam de festas, gostavam das bagunças que existiam e, mais tarde, gostavam das guerras. Eram espíritos que tinham um instinto muito feroz intimamente, ainda em fases básicas do processo evolutivo. Letra A. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então, primeiro sacrificavam os animais e em uma determinada época tiveram a infelicidade de sacrificar seres humanos. Tem uma passagem no livro da Mariluza Moreira Vasconcelos, se não me engano, é de Mária Tiradentes. Sim, de Mária Tiradentes. Então, ela relata que naquela época, lá no Egito, Mário era um sacerdote, o que nós conhecemos aqui também como Ulisses Guimarães era um sacerdote, e tinha vários outros dentro desse grupo. Resolveram oferecer um sacrifício ao deus Saboque. Saboque era um crocodilo gigante. Então amarraram a jovem pelos braços e ela foi descendo devagarzinho para o Saboque comer. E ela olhou para eles e disse: malditos, vocês me pagam. Passou o tempo, o sacerdote lá, o líder, reencarnou em várias épocas, passou por Roma como Mário. Essa filha dele reencarnou como a vidente que ajudava ele a fazer algumas tramas para vencer as guerras. E uma das mais cruéis foi quando eles represaram o rio. As pessoas acharam assim: mas por que o rio secou? Foram subir o leito do rio e eles abriram a comporta. Ali eles tinham uma dívida muito grande para pagar. Bom, guerra é guerra, mas tem as guerras, os crimes conscienciológicos. E depois Mário reencarnou no Brasil como Tiradentes. E essa mesma jovem que lhe ofereceu em sacrifício era uma filha dele apaixonada por ele, e ele tinha pavor, não queria nem vê-la. E ele, então, quando ele foi esquartejado, ele estava pagando a dívida lá do Egito, de 2000 anos atrás praticamente. Tudo bem. Passado um tempo, um outro grupo que não tinha ainda quitado a dívida, tinha que quitar. Por isso os perigos desses sacrifícios que as pessoas têm que entender, às vezes acontecem as coisas, as pessoas, mas por quê? Então, no mesmo dia que o helicóptero do Ulisses Guimarães caiu no mar, ele foi um dos mentores daquela situação de levar para o sacrifício, nem o ossinho do Ulisses foi encontrado, provavelmente comido por algum tubarão, e no mesmo dia teve um terremoto no Egito e morreram 400 pessoas, que era o número de pessoas. E aí teve vários outros acidentes no mundo. Ela conseguiu fazer esse retrospecto numa palestra para somar as 420 pessoas que estavam no dia do sacrifício
ao deus Sabok. E o coral, a maioria dessas pessoas era um coral constituído de cerca de 280, 260 cegos. Então eles eram cegos, eles não sabiam o que estava acontecendo, eles ficavam cantando e a pessoa lá sofrendo, sendo oferecida a deus Sabok. Então a gente vai vendo que o processo de educação do ser humano passa por determinados trâmites importantes para que nós nos eduquemos. Aí você fala assim, nossa, mas Gelson, isso tem 2.300 anos, 2.400 anos. Para o espírito, talvez seja 24 meses, 24 dias ou 24 segundos, se a gente considerar a eternidade da vida. Por isso, meus irmãos, nós temos que ficar bem atento que nós estamos num momento ímpar para quitar as nossas dívidas. No momento ímpar, ou seja, extremamente importante para nós começarmos a entender que temos que nos reajustar perante as leis de Deus. Eu tenho pena desses que ainda pensam em criar guerras, ainda pensam em desenvolver técnicas de miséria, ou até mesmo técnicas de manter as pessoas doentes, para melhor dominar, para melhor sabotar o processo evolutivo, ético e moral da Terra. Muitos deles não poderão cumprir as suas próximas etapas evolutivas aqui na Terra. Terão que ir para planetas proporcionais ao tamanho da sua maldade. Nós já temos o Evangelho. Só não o ouve quem não quer. Em todos os países do mundo tem alguém falando do Evangelho. Aí você vai falar, mas nos países muçulmanos não tem Evangelho. Tem. O Alcorão é um Evangelho. 90% do Alcorão fala do amor às pessoas, no amor a Deus. O budismo tem o seu evangelho, mostrando a compaixão, a solidariedade, e aliás os budistas são aqueles que menos criam problemas para o mundo. É importante nós lembrarmos que a grande maioria das guerras foram criadas por países ditos cristãos. Dos anos 50 para cá, praticamente um grupo de 5 países ditos como cristãos, ou judaico-cristão, foram os mentores de todas as guerras mais atrozes que aconteceram. É porque, na verdade, dizer-se cristão não quer dizer que seja realmente cristão. Não quer dizer que se pratique os ensinamentos de Jesus. E a gente tem que estar muito atento para isso, porque se nós nos dizemos cristãos, nós temos que fazer uma força maior para dominar as nossas imperfeições, para nos vigiarmos e observarmos como que nós estamos vivendo a nossa vida. Será que nós estamos realmente buscando ideais nobres, buscando auxiliar o nosso semelhante, buscando perceber aquela pessoa, por exemplo, que está numa condição difícil, às vezes está até sem casa, sem até o alimento do dia, como nosso irmão? Será que nós conseguimos realmente sentir aquele que está desprovido de tudo como nosso irmão? Então, nós temos que aprender a estar sempre percebendo que tipo de valores que nós estamos desenvolvendo na nossa vida. Porque às vezes nós não estamos sacrificando um ser humano, como se fazia na época, mas quando nós deixamos que ele pereça, também estamos sendo partícipes de um sacrifício. Letra B. Então, de acordo com a explicação que vim de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Não. Originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Então, primeiramente, eles foram fazer o sacrifício dentro de uma ingenuidade de achar que era agradar a Deus diante da extrema dor que estavam passando, da extrema dificuldade de oferecer um sacrifício humano, e depois eles começaram a imolar os inimigos comuns da sociedade e até mesmo seus inimigos particulares. Na época da Idade Média, tomavam-se atitudes das mais atrozes
contra a sociedade. E essas pessoas têm que pagar as contas. E muitas das vezes somos nós mesmos que cometemos as maiores atrocidades. Conheço um caso que o sacerdote era um padre, era um bispo muito reconhecido, muito famoso, e ele perseguia as pessoas que participavam do sabá. Mas ele mesmo era o chefe de um ritual de sabá. E uma pessoa o ajudava a praticar aqueles rituais, por isso ganhando dinheiro. Bom, eles levaram então uma jovem para se vingar do pai dela, levaram uma jovem muito bonita, rica, e para o sacrifício, e aí daquele que denunciasse, não era assim? Bom, tudo bem, a jovem foi sacrificada. Mas ela, movida de extrema compaixão, porque ela gostava do rapaz que ela levou para o sacrifício, ele criou todo um enredo de paixonite, né, para levá-la às escondidas da família para aquele sacrifício, já que o bispo queria muito isso, para se vingar dos pais dessa jovem. E ela, como ela gostava do rapaz, ela aceitou vir casada com ele e receber aquele bispo como filho, que hoje é uma pessoa com vários desequilíbrios mentais. Então a justiça divina é também pelo amor, é também pela misericórdia. E a gente pensa, vai pagar, sofrendo. Não, para ela, ele é um filho querido, que ela ampara, faz tudo por ele, lutou por ele quanto pôde para tentar recuperar a saúde dele e cuida dele com muito carinho. E o pai tem uma grande decepção, lógico, a maioria dos pais vão ter essa decepção, mas também faz o melhor possível pelo filho, resgatando uma dívida que ambos, o filho e o pai, cometeram lá atrás. A mãe veio como missionária. Então, muda o contexto da história quando a gente entende a reencarnação. Nada é tão perdido assim. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar cultos mediante a destruição inútil de suas criaturas. Destruição inútil das criaturas. Prestar homenagem a Deus é oração e caridade. Prestar homenagem aos deuses é refletir sobre que tipo de deuses é esse que admiramos. E, portanto, é importante entender a doutrina espírita, que mostra que nenhum espírito bom, daquela escala espírita do bom para cima, vai querer qualquer atitude que venha ferir a consciência de alguém, que venha colocar a dor no caminho de alguém. Questão 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? E Kardec responde, os espíritos respondem de uma forma firme, né? Não, nunca. Não coloque esse negócio na sua cabeça. Não, nem pare para pensar numa coisa dessa. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que se supusessem praticar ato louvável emulando seus semelhantes. A ignorância dos homens, a falta de amor uns pelos outros e também a ação de espíritos maléficos que queriam sugar a energia vital daquelas pessoas que estavam ali sendo sacrificadas. Nesses casos, Deus atentava unicamente com a ideia que presidia o ato e não neste. Então, aqueles que faziam com respeito a Deus era uma coisa, embora crime é atenuado. Aqueles que cometiam com requinte de crueldade, as coisas ficam diferentes. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que elaboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Então, num dado momento, tiveram que fazer algumas modificações, algumas mudanças, alguns reajustes para que as coisas pudessem se adaptar a um novo padrão de vida. Akhenaton resolveu acabar com os sacrifícios aos deuses, principalmente os sacrifícios humanos. Ele foi perseguido, duramente perseguido, até que Horenzeb o assassina. Porque não discordavam dos sacrifícios aos deuses.
E Akenaton só reencarna na Terra como missão. A última dela foi no Brasil como Juscelino. Portanto, a cidade de Brasília tem os mesmos desenhos de Tel El Amarna. Digo, esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-lo o véu material, mas por meio do livre-arbítrio possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam. Se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer suas paixões. No livro Farol Menefitá, Bartos mostra para Pinhas que ele não poderia conquistar Esmaragda por muitos séculos, porque numa vida, nas selvas da América do Sul, ela foi levada para o sacrifício e naquela encarnação eles tinham acertado que ele não ia mais fazer sacrifício aos deuses, e ele como sacerdote, diante daquela mulher que ele amada dele, de várias épocas, inclusive de outros planetas que eles passaram, ele ia deixar de fazer o sacrifício. Só que naquele momento, tomado também pelos seus inimigos, certamente, mas deixando valer as paixões que ele ainda revestia-se, ele mata e morde o coração dela. E ela, em desespero, porque o acordo não era esse, passou a odiá-lo ferrenhamente, porque com isso eles iam ficar séculos sem poderem ter uma vida juntos, porque ela não conseguiria perdoá-lo pelo fato não dele sacrificar, mas por ele ter mordido o coração. Então tem certas coisas muito estranhas. E a gente tem que ter muito cuidado para não sairmos fazendo julgamentos, porque existe um conjunto de forças muito delicadas. É importante a gente lembrar que criminosos de guerras são julgados por espíritos muito superiores, para quem já leu Nosso Lar, pelo Ministério da União Divina, porque ali tem um conjunto de variáveis que tem que ser analisada, são cálculos sofisticadíssimos que só os espíritos muito superiores sabem fazer. Então, certamente, que esses líderes que trabalhavam nos sacrifícios humanos, eles, lógico, foi um crime que eles responderam, vão pagar de alguma forma, mas quem julga são os espíritos muito superiores que vão dar um norte, uma direção para que aquele trabalho puder acontecer. É porque os espíritos muito superiores são os que realmente sabem amar e sabem observar com amor aquelas atitudes e compreender os meandros que tem em torno da situação e que levaram a situações que muitas vezes nós vemos como atrozes, como situações bizarras e difícil da gente conseguir compreender, mas pela nossa falta de amor. Lembrando que nada vai justificar a maldade humana, mas vai ter fatores atenuantes para as expiações vindouras que aquele grupo tem que passar. E muitas das vezes o que nós vemos, que Joãozinho foi responsável por tudo isso, mas por trás de Joãozinho tinha uma equipe de homens encarnados e mulheres também, e espíritos que manipulavam para aquilo acontecer. Então aquilo que nós vemos é muito diferente daquilo que se observa pela espiritualidade superior. E muitas vezes um espírito que cometeu um ato que nós consideramos terrível, ele consegue se arrepender e evoluir e crescer mais do que nós. Então nós nunca devemos fazer julgamentos, nós devemos ter compaixão do nosso irmão, do nosso semelhante, que um dia vai estar destinado à luz. Naquele momento ele está num momento ruim, mas estará num momento bom. Foi o caso cardeal de Richelieu. Cometeu várias e várias barbaridades e reencarna no Brasil como leproso e fala, vou pagar até o último ceitil. E aí ele lepra e assim foi passou vários anos como leproso, passou a ensinar a doutrina espírita dentro do leprosário, embora a maioria não queria nem ouvir falar sobre isso, e mais tarde ele começa a ter câncer, e um câncer extremamente doloroso, e ele pede então a Deus que intensificasse o seu sofrimento para que ele quitasse o máximo possível a sua dívida naquela encarnação. Então, a forma de se pagar e o momento de se pagar depende da condição de evolução do espírito.
Paulo de Tarso deixou para nós que, depois que fostes esclarecido e iluminado, suportais grandes provas e tribulações. Enquanto ainda somos frágeis, Deus nos dá pequenas etapas a serem vencidas. No momento que já estamos bem fortalecidos, aí vem os grandes resgates, as grandes buscas para a nossa melhoria. E outro exemplo é São Vicente de Paulo. Nada mais foi do que Herodes Agripa, o sanguinário que mandou matar várias e várias crianças, na tentativa de matar Jesus. Mas como São Vicente de Paulo, ele cria o sistema vicentino de caridade, que é um marco de luz para a humanidade. Em vários lugares do mundo tem isso dali. Então cada um tira o proveito daquela situação. Cada um vai criar mecanismos de reparar os seus erros. E compete a Deus o julgamento final. E Judas, que muitas pessoas malham Judas, posteriormente ele foi Joana d'Arc, que salvou a França da invasão dos ingleses. E a questão de Judas, quem o perseguia e não o perdoava era ele próprio e a humanidade. Porque para Jesus, ele foi apenas um instrumento para que acontecesse todo o processo que estava previsto na lei. Simplesmente. Assim como Pilatos. O problema do Pilatos foi ter suicidado. Fora isso, Pilatos não teria tanto crime para responder. Quem quiser conhecer mais a história, o amor jamais se esquece, sobre a força da bondade e sob a mão da misericórdia. Ali são 3 livros, o segundo é bem pesado, mas mostra o trabalho de regeneração de um espírito e como se faz para crescer espiritualmente e levar aqueles espíritos a repararem suas falhas. Questão 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas? O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se, quanto à origem, ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda: ame cada um o seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. E até porque cada idioma tem as suas palavras certas. Nem todos os idiomas vamos chamar a caneta de caneta. Se existe uma palavra para designar caneta em qualquer idioma, essa caneta não vai deixar de ser caneta por estar sendo falado em japonês, em chinês, em kirguiz, o inglês, seja o idioma que for, mas ainda vai ser uma caneta. Da mesma forma, fala-se Deus como ser superior da criação, mas só existe um único Deus que gerencia todo o universo. Portanto, todos nós somos filhos do mesmo Deus. Adoramos-lo de forma diferente, mas a responsabilidade pelos nossos atos serão julgados da mesma forma em qualquer religião que estivermos. É necessário, então, tomarmos consciência da nossa responsabilidade, agirmos com mais compaixão e com mais respeito uns com os outros. Por que, então, há de um fazer guerra a outro? Sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos seus povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou. Sobretudo, os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creio nesta palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-lo conhecer a doutrina do Salvador mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Como você vai falar de amor, de paz, impondo com espada em punho, como ele diz ali? Temos que mostrar misericórdia. Temos que mostrar a compaixão, temos que persuadir, temos que convencer. Muitos dos bispos que vieram catequizar os índios no Brasil, eles usavam disso.
Iam persuadindo, iam convivendo com eles, tentando mostrar pelo melhor caminho possível uma forma deles se cristianizarem. Embora outros cometeram outros erros, outras atrocidades, cada um respondendo pela sua consciência de acordo com seus atos. Faz-se necessário começarmos a trabalhar intimamente para nos melhorarmos, para colocarmos em prática os ensinamentos do Pai, respeitando-nos mutuamente. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quererias que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Então, as nossas atitudes têm que ser compatíveis com aquilo que nós vamos fazer, com as atitudes que nós vamos tomar. Então, todos nós temos que olhar. Se eu quero levar a mensagem do Cristo, se eu quero levar a mensagem da doutrina, como que eu vou agir para convencê-los a seguir o que eu falo? Há uns anos atrás, eu estava na sede da União Espírita Mineira, na livraria, comprando, sempre eu passava lá, olhava livro, sempre que eu passo por ali, eu entro, fico um pouquinho ali dentro, pegando aquela energia boa que tem lá. E nesse dia tinha um índio, ele era músico, e a gente começou a conversar. Ele disse que ele era da tribo X, que eu não lembro o nome da tribo agora, infelizmente, que era do interior do Maranhão, e eles foram catequizados porque um grupo de espíritas foram até essa tribo e começaram a conversar com eles, e eles já tinham noção do idioma português, já tinham convivência com os brancos, mas foram conversar com eles sobre religião. E quando eles falaram das comunicações com os espíritas sentaram, ficaram ouvindo-os falar e foram explicando do ponto de vista deles como que aquilo acontecia, mas esclarecendo aquilo que ficava meio confuso para eles. E toda essa tribo então se tornou espírita e muitos saíram para estudar. Ele era músico, a irmã dele era médica, uma outra era advogado. Eles cresceram e não deixaram as raízes indígenas porque eles aprenderam a se valorizar como seres humanos. Então aquelas pessoas que vão lá tentar destruir aquelas culturas terão responsabilidades. E aqueles que acham que tem que dizimá-los, tudo bem, você pode dizimar, mas a justiça vai te colocar em um planeta onde você vai chegar lá você dizimou. Agora aqui você vai conviver com eles para ajudá-los a evoluir. Você vai ter que ensiná-los a fazer a roda, aperfeiçoar a flecha. Daqui uns 100 mil anos vocês voltem para um planeta um pouquinho melhor ou um pouquinho pior do que está a Terra no momento atual. É como se a pessoa estivesse indo para a faculdade e tivesse que voltar lá para o infantil, educação infantil, ou prézinho. Você está dando aula para a faculdade, vamos colocar assim, né? Só aperfeiçoando o que ela disse. E agora você vai dar aula para um prézinho, certo? Só que você não tem sala de aula também, você vai sentar na selva, debaixo de sol, debaixo da chuva, risco de uma aranha cair na sua cabeça, te picar, uma lagarta venenosa, cobras passando para todo lado. Ou seja, as situações serão muito mais difíceis. Ou ser engolido por um dinossauro também. Ou por um crocodilo. Temos que ter os cuidados para sabermos conviver com as nossas adversidades, com as nossas dificuldades e com as nossas diversidades de características com respeito. Porque somente assim cresceremos e nos iluminaremos perante o Senhor. Questão 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção, e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez de sangue das vítimas. Certo temos dito, e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Nossas ações íntimas, nossas ações mentais, elas vão impregnadas de um magnetismo que vai irradiar uma vibração em torno de nós. E aí
nós vamos conseguir construir um mundo melhor, construir um mundo de amor e de paz. Questão 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e neste caso, os sacrifícios animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório, ao passo que era abusivo quando para nada servia? Ou só aproveitava os que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa verdadeiramente piedosa em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigir as vossas preces. Então, aqui os Espíritos já colocam o respeito pela todo cerimonial para uma prece. Mas aquela vinda do coração, como já disse antes, é a mais importante. Muito dinheiro, porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Portanto, nós temos que procurar cultivar Deus com mais simplicidade, com mais amor, e procurarmos agir com mais simplicidade e com mais amor. E principalmente colocando a caridade à frente de todas as ações, de todas as situações. Logicamente, nós podemos ver que muitos dos paramentos que se colocam na igreja geram emprego. E isso gera, então, condições de que outros sobrevivam com seu próprio ganho, com seus recursos do seu trabalho. Mas é importante começarmos a treinar, fazer o bem, fazer a caridade, para que o mundo fique melhor. Para termos um mundo melhor. Parte 3ª das Leis Morais, capítulo 3, da Lei do Trabalho. Necessidade do trabalho. Limite do trabalho. Repouso. Esse e muitos outros livros você vai encontrar no site da FEB Editora. Ali você vai encontrar vários livros que iluminam a sua vida, que iluminam seus caminhos, iluminando a sua consciência para os embates da vida. Muita paz, que Jesus os abençoe. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal. Que a paz e o amor de Jesus possa estar sempre presente nos nossos corações. Bom estudo para vocês.